Eu nunca imaginei que estaria contando isso para alguém, mas tem um tempo que acompanho o canal e hoje me sinto pronto para compartilhar meu relato com vocês. Meu nome é Roberto, tenho 42 anos e já vivi coisas que dariam para encher um livro. Trabalhei como carcereiro noturno numa penitenciária no interior do Brasil por 15 anos. Sempre soube que aquele lugar era uma panela de pressão prestes a explodir. E numa dessas noites, explodiu. Minha rotina era como caminhar numa corda bamba. O presídio estava sempre lotado além da conta, com mais de 800 presos, num espaço feito para 300. Não tinha investimento. As câmeras viviam quebradas e os rádios chiavam mais do que funcionavam. Mas o que me mantinha em pé era a disciplina. Você aprende rápido que num lugar como aquele, vacilar pode te custar a vida. Naquela noite tudo começou normal. Passei no portão, cumprimentei os colegas e recebi meu relatório. Não tinha nada fora do comum. Presos brigando por comida, alguns tentando esconder celulares, coisas de sempre. Mas enquanto caminhava pelos corredores, senti algo diferente no ar. Um silêncio esquisito. Geralmente tinha risadas, discussões, até cantorias de quem queria passar o tempo. Mas naquela noite, nada. Já conhecia a maioria dos presos, mas um nome sempre me deixava alerta: Gavião. Ele não era só mais um criminoso. Era um estrategista, o tipo de cara que controlava tudo sem precisar levantar um dedo. Quando ele estava quieto demais, eu sabia que vinha problema. E naquela noite, ele não dizia uma palavra. Fui andando devagar pelos corredores, conferindo as celas. A luz fluorescente piscava e o ar estava pesado, como se o próprio prédio respirasse junto comigo. Olhei para as celas e vi que muitos presos estavam acordados, mas estranhamente quietos. Eles olhavam para frente, como se estivessem esperando por algo. Foi então que ouvi. No começo, achei que era minha imaginação. Um som baixo, quase imperceptível. Murmúrios. Tentei identificar de onde vinha, mas o eco fazia o barulho parecer que estava em todos os lugares. Cheguei mais perto de uma cela e vi um preso balançando o corpo para frente e para trás, repetindo palavras que eu não conseguia entender. "Ei, o que está acontecendo aqui?" perguntei, mas ele nem levantou a cabeça. Outros presos começaram a fazer o mesmo, murmurando baixo, enquanto batiam de leve nas grades. Bum, 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 sempre no mesmo ritmo. Meu estômago deu um nó. Já vi brigas, rebeliões e até tentativas de fuga. Mas aquilo era diferente. Voltei para a sala de controle e liguei as câmeras. Foi quando vi que aquilo não era isolado. Todas as alas estavam fazendo a mesma coisa. Centenas de presos, batendo nas grades e murmurando como se estivessem sincronizados. Era como se estivessem ensaiando algo. Peguei o rádio e tentei chamar reforço, mas só ouvi estática. Eu estava sozinho. Decidi investigar. Peguei minha lanterna e voltei para os corredores. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Foi aí que vi as marcas. No chão, tinha símbolos estranhos feitos com cinzas, restos de comida e até sangue. Não sabia o que significavam, mas o padrão era claro. Eles estavam planejando alguma coisa. Quando dei por mim, as batidas ficaram mais altas. Os murmúrios começaram a virar algo mais parecido com cânticos. Os presos estavam numa espécie de transe coletivo. Não fazia sentido. Era como se tivessem encontrado um jeito de se comunicar sem palavras. Continuei andando pelos corredores, tentando entender o que estava acontecendo. A luz piscava mais rápido e o cheiro de fumaça começou a invadir minhas narinas. Olhei para uma cela e vi que os colchões estavam sendo queimados. Eles estavam se preparando para algo grande. No fundo do corredor avistei Gavião, encostado na grade da cela, observando tudo com um sorriso. Ele não estava murmurando nem batendo nas grades. Só olhava como se estivesse no controle. Decidi confrontá-lo. "Gavião, o que está acontecendo aqui? Que merda vocês estão tramando?" Ele não respondeu de imediato.
Ficou me encarando por alguns segundos antes de abrir aquele sorriso de canto de boca que fazia meu sangue gelar. Tá vendo isso, carcereiro? Não sou eu que tô tramando. É o sistema. Hoje é só o começo. Antes que eu pudesse responder, ouvi um som agudo. Era o alarme. O sistema de segurança detectou uma brecha. Olhei para as câmeras e vi que algumas portas de cela tinham sido abertas. Eles tinham começado. O caos tomou conta. Os presos derrubaram as portas das celas e começaram a correr pelos corredores. Alguns estavam armados com barras de ferro, pedaços de madeira e até facas improvisadas. O som de gritos e passos ecoava por todo o prédio. Era como estar no meio de um campo de guerra. Corri para a sala de controle e travei algumas portas automáticas para conter o avanço. Mas sabia que era questão de tempo até eles arrombarem tudo. Olhei para as câmeras e vi que o foco deles era claro: a ala administrativa. Lá ficavam os documentos de transferência e as armas apreendidas. Se eles conseguissem chegar lá, seria o fim. Peguei meu bastão de choque e me preparei. Não tinha escolha. Eu precisava impedir que eles saíssem. Corri pelos corredores, desviando dos presos que lutavam entre si e ateavam fogo nas celas. A fumaça estava ficando insuportável e o calor era quase intolerável. No meio da confusão, vi Gavião liderando um grupo. Ele apontava para os corredores como se tivesse um mapa na cabeça. O plano dele era perfeito, mas eu não ia deixar ele vencer. Cheguei perto da ala administrativa e travei o último portão antes que eles chegassem. Mas isso também significava que eu estava preso com eles. Podia ouvir os gritos e os passos ficando cada vez mais próximos. Peguei meu rádio e tentei chamar ajuda de novo, mas a estática era tudo o que eu ouvia. A fumaça fazia meus olhos arderem e o suor escorria pelo meu rosto. Estava ficando difícil respirar, mas eu sabia que não podia parar. De repente, ouvi passos pesados atrás de mim. Quando me virei, vi 3 presos vindo na minha direção. Eles estavam armados e não pareciam querer conversar. Usei o bastão de choque no primeiro, que caiu no chão convulsionando. O segundo tentou me atingir com um pedaço de ferro, mas consegui desviar e acertá-lo com o bastão. O terceiro hesitou, e isso me deu tempo para correr. Encontrei uma sala de manutenção e me tranquei lá dentro. Meu coração estava disparado e minhas mãos tremiam. Vasculhei a sala e encontrei uma chave inglesa. Não era muito, mas era melhor do que nada. Do lado de fora, ouvi Gavião gritando ordens. Ele sabia que eu estava lá dentro. Roberto, você não vai sair daqui vivo. Hoje é o dia que o sistema cai. Ele estava cada vez mais perto. Eles começaram a arrombar a porta da sala de manutenção. A cada golpe, meu coração parecia bater mais rápido. Eu sabia que, se eles entrassem, seria o fim. Peguei a chave inglesa com força e me preparei. A porta finalmente cedeu e Gavião entrou primeiro, seguido por outros 2 presos. Ele sorria, como se soubesse que já tinha vencido. Você lutou bem, carcereiro, mas acabou. Antes que ele pudesse me atacar, joguei a chave inglesa nele e corri em direção à saída. Os outros presos vieram atrás de mim, mas usei o bastão de choque para mantê-los afastados. O corredor estava em chamas e eu sabia que não tinha muito tempo. Cheguei na sala de controle e ativei o alarme geral. As sirenes começaram a tocar e eu sabia que a polícia estava a caminho. Gavião me alcançou e tentou me derrubar, mas consegui desviar e acertá-lo com o bastão. Ele caiu, mas antes de apagar, sussurrou: "Isso não acaba aqui." Minutos depois, a polícia invadiu a penitenciária. Os presos foram dominados rapidamente e a rebelião foi contida. Eu estava sentado no chão, exausto, enquanto observava os policiais algemando o Gavião e os outros líderes. Um dos oficiais veio até mim. "Você salvou o dia, Roberto. Se não fosse por você, eles teriam fugido." Eu não respondi. Estava em choque, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre.
Não era só o corpo que estava ferido, minha mente também tinha sido abalada. Quando finalmente cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para o vazio. Aquela noite tinha mudado tudo. Sobrevivi, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. Meu nome é Fábio. Por 10 anos, trabalhei como carcereiro no Presídio Estadual de São Bento, um lugar que a maioria das pessoas prefere esquecer. Lá dentro, não existem segredos, só vozes, ecos de vidas que ninguém se importa em ouvir. Ou pelo menos era isso que eu achava. Até aquela noite, era uma madrugada abafada. O ventilador da sala de segurança estava quebrado. E o único som era o zumbido irritante de um grilo que parecia ter se perdido no corredor. Eu estava no meu turno habitual, lutando contra o sono, quando ouvi o primeiro grito. Não era o tipo de grito que vinha de brigas ou pesadelos, os quais eu já tinha me acostumado. Esse era diferente, desesperado, vindo de algum lugar do Bloco Leste, que estava desativado há anos. Peguei minha lanterna e comecei a andar pelo corredor. O som dos meus passos ecoava e cada sombra parecia se esticar mais do que o normal. Quando cheguei ao bloco abandonado, a porta da cela 23 estava entreaberta. A luz fraca da lanterna iluminou paredes marcadas por arranhões, palavras escritas em um material que parecia sangue seco. O julgamento está próximo. Essas palavras estavam gravadas em letras grandes e desiguais. Passei os dedos pelas marcas na parede, sentindo a textura áspera. Algo não fazia sentido. A cela estava desativada, trancada e isolada. Quem tinha escrito aquilo? E por quê? Foi então que percebi. O grilo tinha parado de cantar. A cela 23 parecia carregar um peso próprio. Mesmo vazia, o ar ali dentro era mais pesado, como se cada respiração exigisse um esforço extra. Quando olhei para o chão, vi algo que fez meu estômago revirar. Pedaços de unha misturados com manchas escuras que pareciam antigas, mas ainda vivas de alguma forma. Minha lanterna piscou, quase falhando, e por um instante eu tive a impressão de que algo me observava. Girei rapidamente, mas estava sozinho. Mesmo assim, era como se eu estivesse invadindo um espaço que não me pertencia. Fechei a porta da cela, tentando afastar aquela sensação estranha. Voltei para a sala de segurança, mas não consegui me concentrar pelo resto do turno. As palavras na parede continuavam a ecoar na minha mente. O julgamento está próximo. Quando o sol finalmente nasceu, pedi ao diretor do presídio para acessar os arquivos antigos. Ele riu, dizendo que eu devia estar ficando paranoico, mas acabou autorizando. No fundo, acho que ele sabia que o presídio guardava seus próprios fantasmas, não os sobrenaturais, mas os que as pessoas criam quando escolhem ignorar o que é moralmente errado. Nos arquivos, encontrei a ficha de um prisioneiro chamado Samuel Pereira. Ele tinha sido preso durante a ditadura militar por subversão, o que na época significava qualquer coisa que os militares considerassem uma ameaça. O documento dizia que ele foi transferido para a cela 23 por comportamento problemático. Havia um pequeno relatório anexado, descrevendo as últimas semanas de Samuel. Ele gritava à noite, se recusava a comer e murmurava palavras desconexas, como se estivesse falando com alguém que não estava lá. Os guardas anotaram que ele arranhava as paredes até sangrar, mas nunca explicaram o motivo. A ficha terminava de forma abrupta. Samuel desaparecido. Causa desconhecida. Desaparecido? Como alguém desaparece de uma cela trancada? Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que precisava voltar à cela. Dessa vez, algo me dizia que eu encontraria respostas, ou pelo menos mais perguntas. Voltei ao Bloco Leste na noite seguinte com uma lanterna mais forte. A cela 23 estava do jeito que eu tinha deixado, mas agora parecia ainda mais sinistra.
Passei a lanterna pelas paredes e notei algo que não tinha visto antes: uma pedra solta no canto. Empurrei a pedra e revelei um pequeno buraco. Lá dentro havia um caderno velho, coberto de manchas escuras e com as páginas amareladas pelo tempo. Era o diário de Samuel Pereira. As primeiras páginas eram confusas, escritas em garranchos que falavam de fome, dor e desespero. Mas conforme eu lia, percebi que Samuel não estava apenas escrevendo sobre sua condição. Ele descrevia algo que chamava de o julgamento, uma espécie de teste mental que, segundo ele, os guardas faziam com prisioneiros indesejados. Uma frase ficou gravada em mim: eles me trancaram aqui, mas o verdadeiro cárcere é o silêncio. Fechei o caderno e saí da cela com pressa. Não sabia exatamente o que fazer com o diário, mas uma coisa era certa: Samuel sabia algo que ninguém mais sabia. E isso o levou à morte, ou algo pior. Na noite seguinte, uma tempestade forte atingiu o presídio. Por volta das 23 horas, um raio cortou a energia, deixando tudo no escuro. A única luz vinha da minha lanterna e dos relâmpagos que iluminavam o corredor por segundos assustadores. Foi nesse momento que ouvi gritos, não dos presos, mas de algum lugar mais profundo, como se as paredes estivessem gemendo. Meu rádio chiava, mas ninguém respondia. Peguei meu cacetete e me preparei para qualquer coisa. Ao chegar ao bloco principal, vi que os presos estavam agitados, batendo nas grades e gritando uns com os outros. Foi quando percebi: a confusão era a distração perfeita. Eles tinham planejado aquilo. A rebelião tinha começado. Os presos conseguiram abrir algumas celas e avançavam pelo corredor, armados com pedaços de ferro. Eu sabia que não podia enfrentá-los. Corri para a sala de segurança e travei a porta. As câmeras mostravam cenas de puro caos. Homens brigando, invadindo áreas restritas e tentando alcançar a saída. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto observava as imagens, percebi que todos evitavam o bloco leste, como se instintivamente soubessem que aquele lugar era proibido até para eles. Os presos começaram a bater na porta da sala de segurança. Eu empurrei um armário para reforçá-la, mas sabia que não aguentaria por muito tempo. Sem outra opção, abri a grade do sistema de esgoto e me esgueirei pelos túneis. O cheiro era insuportável e a escuridão parecia ainda mais opressiva do que nos corredores do presídio. Mas eu continuei, guiado pela necessidade de sobreviver. Finalmente, encontrei uma saída que dava para os fundos do presídio. Quando saí, a chuva tinha diminuído, mas o céu ainda estava carregado de nuvens. As sirenes da polícia começaram a soar e eu soube que a rebelião estava chegando ao fim. Eu me escondi atrás de um muro até os policiais retomarem o controle do presídio. Quando me encontraram, fui levado para fora, exausto e tremendo. Sabia que depois daquela noite não poderia continuar trabalhando ali. No dia seguinte, entreguei meu pedido de demissão. Antes de sair, voltei à cela 23 pela última vez. Coloquei o diário de Samuel de volta no buraco atrás da pedra. Ele precisava ficar ali como um lembrete de tudo o que aconteceu e de tudo o que nunca deveria acontecer de novo. Enquanto saía pela última vez, as palavras de Samuel ecoaram na minha mente. O julgamento está próximo. Talvez ele tivesse razão. Talvez todos nós estivéssemos sendo julgados o tempo todo. E naquele momento decidi: nunca mais trabalharia em um lugar onde o silêncio é mais ensurdecedor do que os gritos. Comecei a trabalhar no presídio porque precisava do dinheiro. Nada de sonhos de justiça ou vocação. Era um emprego como outro qualquer, mas pagava as contas. O turno da noite parecia perfeito. Silêncio, menos confusão, e só eu e meus pensamentos. Mas nunca imaginei que fosse sair tão transformado daquele lugar. Meu primeiro dia foi como qualquer outro. Conheci a equipe,
Aprendi as regras básicas e comecei a me familiarizar com os presos. Muitos pareciam iguais, homens calejados pela vida, com olhares vazios ou agressivos, exceto um, Elias. A cela dele era a última do corredor C, afastada das outras. Quando passei por lá pela primeira vez, senti um arrepio. Ele estava sentado na cama, completamente imóvel, olhando fixamente para o corredor. Era como se ele estivesse esperando por mim. O que me assustou não foi a imobilidade, mas o olhar. Não era de desafio nem de raiva. Era um olhar frio, calculista, como se ele estivesse tentando entrar na minha cabeça. "Esse aí é o Elias", disse um dos carcereiros veteranos rindo. "Nunca dorme, só fica encarando. Vai se acostumando." Ri sem graça e segui meu trabalho, mas aquela imagem ficou comigo. Mais tarde, na sala de segurança, enquanto assistia às câmeras, lá estava ele, sempre no mesmo lugar, encarando diretamente a câmera. Eu tentava ignorar, mas era como se os olhos dele me perseguissem. Aquela noite foi longa, e mesmo depois de sair do trabalho, não consegui dormir direito. Elias já estava na minha cabeça. As semanas passaram e a rotina começou a fazer sentido. O presídio tinha seu próprio ritmo, uma dança de tensões e silêncios. Mas Elias continuava me intrigando. Ele nunca falava com ninguém, nunca demonstrava emoções. E o mais estranho, nunca, em nenhum momento era visto dormindo. Uma noite, decidi observar as gravações mais antigas. Queria entender se ele sempre tinha sido assim. Passei horas assistindo e a resposta era sim. Não importa o horário ou o dia, Elias estava sempre acordado, sempre olhando. Aquilo me deixou inquieto. Ninguém podia viver assim. Era como se ele fosse uma máquina, algo além de humano. Os outros carcereiros não davam muita bola. Ele é só mais um maluco, diziam. Mas eu sabia que havia algo mais. Comecei a perceber detalhes que os outros ignoravam. A forma como ele parecia sempre saber quando eu estava olhando. O jeito como os outros presos evitavam até mencionar o nome dele. Elias tinha uma presença que transcendia aquelas grades. E de alguma forma eu sentia que ele sabia mais sobre mim do que deveria. Foi em uma noite aparentemente tranquila que tudo mudou. Eu estava de plantão na sala de segurança, monitorando as câmeras, quando percebi algo estranho. Elias não estava na cama. Pela primeira vez, ele não estava lá. Olhei para os outros monitores, esperando vê-lo em algum outro ponto da cela, mas nada. Corri até o corredor, coração disparado. Quando cheguei à cela dele, tudo parecia em ordem. As grades estavam trancadas, sem sinais de arrombamento. Mas Elias, ele simplesmente tinha desaparecido. A equipe foi acionada e o presídio virou um caos. Revistamos cada canto, mas ele não estava lá. Não havia como ele ter saído. E ainda assim, ele tinha. Dias depois, Elias foi encontrado vagando em uma estrada deserta, a quilômetros de distância. Estava descalço, desorientado, mas sorrindo. Quando o trouxeram de volta, algo nele parecia diferente. Não era físico, era o olhar. Agora, além de frio, havia uma pitada de satisfação, como se ele tivesse vencido um jogo que só ele sabia que estava acontecendo. Depois de sua recaptura, Elias se tornou o centro das atenções. Os psicólogos do presídio começaram a interrogá-lo, tentando entender quem ele realmente era. Eu não tinha acesso direto aos relatórios, mas ouvia boatos pelos corredores. Diziam que Elias era um gênio, um homem com uma inteligência tão apurada quanto perturbadora. Ele sabia manipular palavras, expressões, silêncios. Ele fazia com que as pessoas revelassem coisas sem perceber. Foi então que ele começou a mexer comigo diretamente. Uma noite, enquanto fazia minha ronda, parei em frente à cela dele. Ele estava sentado, como sempre, mas desta vez olhou para mim e sorriu. "Está cansado, carcereiro?" perguntou, com uma voz que parecia atravessar as grades. Não respondi.
Eu sei que está. Dormir tem sido difícil, não é? Pesadelos? Eu tremi. Ele estava certo. Desde o desaparecimento, minhas noites tinham sido inquietas. Mas como ele sabia? Você sabe por que não dorme bem? Continuou. Porque está preso, como eu. A diferença é que eu já aceitei isso. A partir daquele dia, minha relação com o trabalho mudou. Elias estava em todos os meus pensamentos. Suas palavras ecoavam na minha cabeça. Comecei a questionar tudo. Minhas escolhas, meus medos, até minha sanidade. Os psicólogos revelaram que Elias tinha uma habilidade quase sobrenatural de observar e entender as pessoas. Ele usava pequenos detalhes, uma hesitação na fala, um olhar desviado, para desmontar alguém por completo. E aparentemente, ele tinha decidido fazer isso comigo. Certa noite, fui chamado à sala do diretor. Ele disse que Elias tinha solicitado falar comigo. Ele está colaborando, mas pediu que fosse você. Talvez ele confie em você, disse o diretor. Fui até a cela, tentando esconder meu nervosismo. Quando cheguei, Elias me recebeu com o mesmo sorriso de sempre. Eu sabia que você viria, disse, e então começou a falar. Ele contou coisas sobre mim que ninguém deveria saber. Meus medos mais profundos, meus arrependimentos mais secretos. Não era possível, ele não podia saber, mas ele sabia. Você acha que é livre? Perguntou. Acha que porque está fora dessas grades está no controle? A verdade, carcereiro, é que todos somos prisioneiros. Você só não percebeu isso ainda. Naquela noite, tudo desmoronou. Elias estava ganhando. Eu sabia disso, mas não conseguia lutar contra. Ele tinha entrado na minha cabeça e eu não conseguia tirá-lo de lá. Durante a última ronda, passei pela cela dele uma última vez. Ele estava de pé, olhando diretamente para mim. Hoje você entende, disse. Hoje você vê as grades. Eu não respondi. Apenas olhei para ele, tentando encontrar alguma humanidade naquele olhar. Mas o que vi foi algo que nunca vou esquecer. Satisfação. Elias tinha me destruído, e ele sabia disso. Quando minha transferência foi aprovada, saí do presídio sem olhar para trás. Mas Elias continuava comigo. Ele estava nos meus sonhos, nos meus pensamentos, nas minhas dúvidas. Nunca mais fui o mesmo. Eu sinto que nasci para estar onde trabalho. O sentimento de ver a justiça sendo cumprida é impagável. Mas confesso que tem dias que temo pela minha vida e fico imaginando se realmente vale correr o risco. Ser carcereiro no turno da noite é como andar sobre uma corda bamba. Tudo está quieto, mas você sabe que basta um deslize para o caos começar. Não é só a solidão ou o peso de ser o único responsável por aquele lugar. É a sensação de que algo ou alguém sempre está à espreita. Naquela noite, tudo parecia normal. Os corredores estavam quietos, exceto pelos roncos abafados que vinham das celas. Os cães de guarda estavam nos seus postos, espalhados pelo pátio. Eu me sentei na minha cadeira de sempre, com um café na mão, e comecei a revisar o relatório do dia. E foi então que ouvi o primeiro uivo. No início, não dei importância. Pensei que fosse algum animal passando pela área ou um ruído comum da noite. Mas o som continuou. E logo, todos os cães começaram a uivar ao mesmo tempo. Era algo sincronizado, desesperado. Aquilo me deixou inquieto. Levantei e fui até a janela que dava para o pátio. Os cães estavam parados, olhando para o mesmo ponto no chão. Um ponto que eu nunca tinha reparado antes. Meu coração acelerou. Não era o tipo de comportamento que você espera de cães treinados. Peguei minha lanterna e desci. Quando me aproximei, vi o que tinha prendido a atenção deles. O chão estava rachando bem no centro do pátio. Não era nada muito grande, mas o suficiente para me deixar nervoso.
Passei a lanterna em volta, tentando encontrar alguma explicação. Deve ser a chuva, pensei, tentando me acalmar. Mas algo naquele momento parecia errado. Os cães não tiravam os olhos daquela rachadura e o som do uivo me dava calafrios. Voltei para minha sala, mas não conseguia relaxar. Ficava olhando para a tela do monitor de segurança, vendo as câmeras que mostravam o pátio e as celas. Os presos pareciam dormir, alheios ao que estava acontecendo. Peguei o rádio e tentei contato com a central, mas ninguém respondia. Liguei para o supervisor, mas o telefone só dava sinal de ocupado. A sensação de isolamento começou a me sufocar. Decidi voltar ao pátio para verificar a rachadura mais de perto. Dessa vez, encostei o ouvido no chão. Foi aí que senti. O solo estava vibrando bem de leve, como se algo estivesse se movendo por baixo. A vibração era estranha, mas o que me deixou mais nervoso foi o comportamento dos cães. Eles não paravam de uivar e agora estavam circulando em volta da rachadura, como se estivessem guardando alguma coisa. Isso não é normal, murmurei para mim mesmo. Antes que pudesse pensar em algo, ouvi um grito vindo das celas. Um dos presos tinha acordado e estava batendo nas grades. Ei, carcereiro, que merda é essa lá fora? Por que os cães estão desse jeito? Vai dormir, cara. Só um bicho rondando o presídio. Mentira. Eles estão vendo coisa, eu sei. Ignorei e voltei para minha sala. Mas a verdade é que eu também estava começando a acreditar que havia algo errado. Não conseguia tirar a imagem dos cães da cabeça, nem o som daquela vibração no chão. A madrugada seguia e eu já estava quase convencido de que o pior havia passado. Os cães continuavam inquietos, mas eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação. Foi então que senti o primeiro tremor. Era como se o chão tivesse dado uma leve sacudida, quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar alerta. Minha cadeira balançou e os monitores tremularam. Levantei de um pulo e corri para o corredor principal. Os presos já estavam acordados. Alguns batiam nas grades enquanto outros gritavam: "O que está acontecendo? Isso aqui vai cair!" Um deles berrou: "Foi só um tremor, todo mundo quieto." Tentei acalmá-los, mas minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Voltei para o pátio, mas o que vi me deixou gelado. A rachadura agora era uma fenda aberta e o chão ao redor parecia estar afundando. Peguei o rádio de novo, mas ainda não havia resposta. Outro tremor veio, mais forte dessa vez. As paredes do corredor principal começaram a rachar e pedaços de concreto caíram do teto. A vibração agora era constante e o barulho era ensurdecedor. Eu sabia que o presídio não ia aguentar muito tempo. Minha mente corria em círculos. Eu tinha duas opções: tentar manter a ordem ou liberar os presos e arriscar tudo. Mas sabia que, se soltasse todo mundo, provavelmente não conseguiria sair dali vivo. Corri até a ala mais tranquila, onde estavam presos que cumpriam pena por crimes menores. Eles me olhavam desesperados. "Escutem, vou abrir as celas, mas vocês precisam seguir minhas ordens. Se alguém fizer merda, eu tranco todo mundo de novo." Entenderam? Eles assentiram e eu comecei a abrir as portas. A vibração agora era tão forte que eu mal conseguia segurar as chaves. Os presos começaram a sair, um a um, enquanto eu os conduzia para o pátio. No caminho, pedaços de teto desabavam e o chão parecia prestes a ceder. "Rápido, não parem!" Eu gritava tentando manter o controle. O último grupo saiu quando um dos muros desabou completamente, levantando uma nuvem de poeira que cobriu tudo. Corremos para o portão principal, mas minha visão estava embaçada pela poeira e pelo cansaço. Quando finalmente saímos do presídio, achei que tudo estava acabado, mas a verdadeira luta ainda estava por vir. Os presos estavam do lado de fora, mas ainda havia um grupo preso no bloco principal. Eu sabia que se não voltasse, aquelas pessoas morreriam. Mesmo sabendo que poderia ser meu fim, corri de volta. Dentro do presídio, o caos era total. O chão estava rachado,
e as paredes desmoronavam. Os gritos dos presos ecoavam, mas eu não conseguia identificar de onde vinham. Cheguei ao bloco e vi um grupo amontoado. Eles estavam presos em uma cela com pedaços de concreto bloqueando a saída. "Segurem firme, eu vou tirar vocês daí!" gritei, usando toda a força para mover os destroços. Os tremores eram quase constantes agora, e o som do concreto rachando me dava arrepios. Consegui abrir a cela e os presos saíram correndo. Enquanto corríamos para a saída, uma última vibração sacudiu o prédio. Olhei para trás e vi o teto desabando. Corremos como nunca, e quando finalmente saímos, senti o chão desaparecer sob meus pés. Do lado de fora, o silêncio era ensurdecedor. O presídio estava destruído, reduzido a um monte de escombros. Eu me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. Os presos estavam ao meu redor, muitos em choque, outros chorando. Um deles, o homem que eu tinha puxado do bloco principal, se aproximou. "Você podia ter deixado a gente lá, mas não deixou. Obrigado." Não respondi, apenas olhei para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer. As sirenes das viaturas finalmente chegaram e eu me senti aliviado. Não porque estava seguro, mas porque, de alguma forma, consegui salvar aquelas pessoas. Até hoje, quando ouço o som de um cachorro uivando, lembro daquela noite. Não sei se fiz o certo, mas sei que fiz o que pude. E no fim, sobreviver foi a única coisa que importou. Meu nome é José e eu trabalho como carcereiro numa penitenciária aqui no interior do Brasil. Faz 7 anos que passo as madrugadas cuidando de prisioneiros enquanto a cidade dorme em paz. O turno da noite é solitário, sabe? É só eu, os corredores gelados e o eco dos passos. Sempre achei que meu trabalho era só vigiar, passar a chave nas portas e garantir que tudo estava em ordem. Mas eu estava errado. Naquela noite, tudo parecia normal. O relógio já marcava quase 2 da manhã e eu fazia a última ronda antes de me trancar na sala de monitoramento para terminar meu café. O pátio estava vazio, como sempre, mas aí, bem no canto, notei algo estranho. Um preso, de capuz, agachado, mexendo em alguma coisa. Fiquei parado por um momento tentando entender o que ele fazia. Quando ele percebeu que eu estava ali, deu um salto, se ajeitou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Fingi que não vi, mas a curiosidade bateu forte. Esperei ele sumir e fui até o lugar. Lá, bem no chão, vi um pacote pequeno enrolado em plástico preto. Peguei, abri um pouquinho e meu coração acelerou. Era droga. Cocaína, para ser mais exato. Na hora, minha cabeça ficou a mil. Como isso tinha passado pela segurança? Quem estava envolvido? Antes que eu pudesse pensar em mais nada, ouvi passos. Escondi o pacote rápido e continuei a ronda como se nada tivesse acontecido. Nas noites seguintes, comecei a prestar mais atenção. Observava os presos, os guardas, todo mundo. Foi aí que percebi. Tinha um esquema rolando e eu tinha me metido no meio sem nem saber. Alguns presos trocavam sussurros, faziam gestos discretos. E os guardas, bem, alguns evitavam até cruzar meu olhar. Uma noite, enquanto verificava o pátio, encontrei algo escondido atrás de um cano, perto do lugar onde vi o preso agachado antes. Era um pedaço de papel dobrado. Abri e, para minha surpresa, tinha uma lista de nomes. Reconheci alguns como sendo presos, mas o pior foi ver nomes de funcionários do presídio ali também. Meu estômago revirou. Eu sabia que o lugar era difícil, mas corrupção. Guardas metidos com presos, isso era demais. Decidi que precisava denunciar, mas antes disso, queria juntar mais provas. No dia seguinte, cheguei para o turno com a lista no bolso. Mas alguma coisa estava errada. Senti olhares fixos, sussurros aumentaram.
Quando fui abrir meu armário no vestiário, tinha uma nota dentro, escrita com uma caligrafia tremida. Cuidado com o que você mexe. Aqui dentro, até os ratos sabem de tudo. Meu coração disparou. Eles sabiam. Depois daquela nota no meu armário, a paranoia bateu forte. Passei a noite inteira olhando por cima do ombro, com aquela sensação horrível de que alguém estava me vigiando. Cada sombra parecia mais escura, cada barulho mais alto. As rondas, que antes eram só uma rotina chata, agora pareciam um filme de terror. No começo da madrugada, enquanto eu passava pela ala norte, senti um arrepio estranho. Olhei para as celas e os presos estavam acordados, coisa que não era normal. Eles não diziam nada, só me observavam em silêncio. Aquilo me deixou com a nuca gelada. Tentei manter a calma, mas minha mente não parava. Será que algum dos guardas estava envolvido? Será que eles já sabiam que eu tinha encontrado a lista? Tudo parecia mais perigoso a cada minuto. De volta à sala de monitoramento, sentei com uma xícara de café e tentei organizar meus pensamentos. Fiquei assistindo às câmeras de segurança, esperando encontrar algo. Foi quando percebi que, na ala dos fundos, uma luz estava piscando. Ela não deveria fazer isso. Peguei meu rádio e chamei o outro guarda que estava no plantão comigo. Silêncio total. De repente ouvi passos. Não no corredor, mas perto da sala onde eu estava. Larguei o café e fiquei imóvel. Os passos pararam. Olhei para a porta e vi uma sombra passar pelo vidro fosco. Não era um guarda. Peguei meu cacetete e respirei fundo antes de abrir a porta devagar. O corredor estava vazio, mas eu sabia que alguém tinha passado por ali. Ouvi um barulho de metal batendo vindo da ala dos fundos e corri para lá. Ao chegar, vi que o portão que dava acesso ao pátio estava aberto. O cadeado estava jogado no chão, como se tivesse sido quebrado. Isso não era normal. Caminhei devagar, com o cacetete em mãos, tentando não fazer barulho. Foi então que vi a cela vazia. Um dos presos tinha desaparecido e isso era impossível sem ajuda. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi passos correndo atrás de mim. Virei rápido, mas não vi ninguém. Só o som ecoando nos corredores. Meu rádio finalmente chiou. Era o outro guarda, mas a voz dele estava estranha. José, volta para a sala agora. Você não está seguro aí. A adrenalina me fez correr. Quando cheguei na sala de monitoramento, a porta estava destrancada, mas o guarda não estava lá. No monitor, vi 3 presos no pátio perto do portão quebrado. Eles estavam armados com pedaços de ferro e olhavam diretamente para a câmera, como se soubessem que eu estava vendo. Tranquei a porta da sala e tentei chamar reforços pelo rádio, mas nada. O sinal estava morto. Isolado, trancado ali, só conseguia pensar em uma coisa: sobreviver até o amanhecer. Trancado na sala de monitoramento, cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido das câmeras, que me mostravam um pesadelo em tempo real. Os presos armados circulavam pelo pátio, enquanto outros 2 pareciam tentar abrir a porta da sala onde eu estava. Tentei pensar rápido. O rádio não funcionava, o telefone da sala estava mudo, e sair dali parecia suicídio. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse me ajudar. Na gaveta da mesa, encontrei um velho canivete que algum guarda deve ter esquecido ali. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Enquanto isso, nas câmeras percebi que não eram só os presos agindo. 2 guardas estavam com eles, rindo e ajudando a quebrar um cadeado de outra ala. A lista que eu havia encontrado agora fazia sentido. Eles estavam no centro do esquema. E eu, um alvo no meio de tudo. O barulho de pancadas na porta me trouxe de volta à realidade. Eles estavam tentando entrar. Respirei fundo e lembrei da planta da prisão. Atrás da sala de monitoramento havia um corredor estreito que levava ao bloco administrativo. Talvez fosse minha única saída. Apaguei as luzes da sala e fui até a porta do fundo, que rangia de tão velha.
Tentei abri-la devagar, mas o barulho foi alto o suficiente para alertar quem estava do outro lado. Um dos presos gritou: "Ele está fugindo!" Comecei a correr pelo corredor estreito. As luzes piscavam e o som dos passos ecoava atrás de mim. Vi um armário metálico e decidi me esconder ali por alguns segundos, prendendo a respiração enquanto os passos passavam direto. Saí assim que achei seguro e consegui chegar ao bloco administrativo. Lá, encontrei um rádio de emergência que parecia estar em bom estado. Apertei o botão e dessa vez consegui sinal. Falei baixo, mas firme. "Aqui é o carcereiro da penitenciária estadual. Estou em perigo. Há presos e guardas armados soltos. Preciso de reforços agora." A resposta foi rápida, mas fria. "Reforços a caminho. Mantenha sua posição." Como se fosse fácil. Enquanto esperava, ouvi barulhos de vozes se aproximando. Eles estavam me rastreando. Tinha que me esconder novamente, mas não havia muitos lugares seguros. Lembrei do porão da área administrativa, um lugar onde ninguém ia há anos. Desci as escadas em silêncio, segurando o canivete com força. Lá embaixo, o ar era pesado e o cheiro de mofo me enjoava. Encontrei um canto escuro e me sentei, tentando ouvir os movimentos acima. Não sei quanto tempo fiquei ali escondido. Minutos? Horas? O som de passos e vozes aumentava e diminuía, como um jogo macabro de gato e rato. Mas então, algo mudou. Ouvi gritos e um barulho ensurdecedor de portas de metal sendo batidas. Subi as escadas devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Quando cheguei ao corredor, vi as luzes vermelhas piscando, acompanhadas de um alarme alto. Reforços haviam chegado. Os agentes da Polícia Especial invadiram a penitenciária como uma tempestade. Pelas câmeras da sala de monitoramento, que agora eu conseguia acessar, vi os presos sendo contidos e os guardas corruptos sendo algemados. Eu devia estar aliviado, mas não estava. A sensação de que aquilo ainda não tinha acabado era forte. Afinal, o que impediria outro esquema de surgir? O sistema parecia apodrecido até o último fio. Os agentes me encontraram na área administrativa, com o canivete ainda na mão. Um deles colocou a mão no meu ombro e disse: "Está tudo bem agora, senhor. Acabou." Mas não tinha acabado para mim. Aquela noite me mudou para sempre. Nos dias seguintes, entreguei a lista e contei tudo o que sabia. Vi rostos conhecidos sendo afastados e presos, mas a sensação de insegurança nunca passou. Recebi algumas visitas amigáveis de desconhecidos, me sugerindo ficar em silêncio. Era claro que a corrupção não terminava dentro daquelas grades. Decidi sair do trabalho. Não era covardia, mas sobrevivência. Na última noite, antes de entregar meu distintivo, sentei na sala de monitoramento pela última vez. Olhei para os corredores vazios e pensei em quantas coisas terríveis aconteciam enquanto a cidade dormia. Hoje, conto minha história para que você entenda o que acontece nos bastidores de um lugar como aquele. Talvez eu tenha feito a escolha certa. Ou talvez eu só tenha sobrevivido por sorte. A única coisa que eu sei é que o silêncio às vezes é mais alto que qualquer grito. Oi, gente, espero que todos estejam bem. Meu nome é Emanuel e já faz mais de 5 anos que trabalho como carcereiro. Não é o tipo de emprego que você escolhe porque gosta, mas, com a vida apertada, a gente aceita o que aparece. Trabalhar no presídio estadual de Santa Helena é como andar descalço numa linha cheia de cacos de vidro. A qualquer momento pode cortar fundo. Naquela noite, tudo parecia normal. Ou pelo menos, normal dentro do que pode ser num lugar onde a violência é lei. Eu estava na minha ronda noturna, caminhando pelos corredores, ouvindo os sons abafados das celas. Xingamentos, gritos, batidas nas grades. Era como sempre, até que cheguei ao bloco C.
Silêncio. Um silêncio que me fez parar no meio do corredor. O bloco C nunca era silencioso. Lá ficavam os presos mais problemáticos, os que adoravam provocar briga por qualquer besteira. Meu estômago deu um nó. Passei a mão na lanterna e continuei andando, tentando ignorar o frio na espinha. Cheguei até a sala de monitoramento e olhei as câmeras. Algumas partes do bloco estavam fora de alcance por causa de pontos cegos nas câmeras antigas. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Peguei meu rádio e tentei chamar alguém, mas era tarde da noite e a maioria da equipe estava descansando. É só paranoia, pensei, mas meu instinto dizia outra coisa. Lanterna em mãos, segui para dentro do bloco. Conforme me aproximava das celas, sentia os olhos deles sobre mim. Eles não faziam barulho, só ficavam ali, me olhando. Era assustador. O cheiro foi a primeira coisa que me acertou. Um cheiro metálico e azedo que só podia ser sangue. Tentei manter a calma, mas minha respiração já estava pesada. Passei por várias celas, até que cheguei a uma onde o cheiro era mais forte. "Afasta todo mundo!" gritei, apontando a lanterna para os detentos. Eles não se mexeram. Pelo contrário, me encararam como se eu fosse o intruso. "Você não devia estar aqui, Emanuel", disse um deles, com um tom que me fez congelar. Mas eu continuei. Peguei o rádio para chamar reforço, mas um deles riu. "Sem sinal aqui, amigo. Estamos sozinhos." Empurrei um dos colchões com o pé e lá estava. O corpo de um detento, o rosto irreconhecível de tão espancado. O sangue havia escorrido e encharcado o chão. "Ele era um traidor", disse o líder do grupo. "E você vai ser o próximo se não fizer o que a gente mandar." Fiquei ali, parado, tentando decidir o que fazer. Ceder, lutar, tentar enganá-los? Meus pensamentos estavam uma bagunça. Não podia demonstrar medo, mas a verdade era que eu estava apavorado. "Então, Emanuel, vai abrir as portas ou prefere virar o próximo saco de carne?" Naquele momento, minha mente estava a mil. Não dava para pensar em nada além do que estava bem na minha frente. O corpo, o sangue, os olhares deles, como se já tivessem planejado tudo. E sinceramente acho que tinham. "Calma aí, vamos conversar", eu disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo meu coração martelar no peito. O líder, que parecia comandar o grupo, deu um passo à frente. "Não tem conversa, carcereiro. Ou você abre as portas, ou esse corredor vira seu túmulo." Respirei fundo. Eu precisava de um plano. Fazer o que eles queriam não era uma opção, mas confrontá-los diretamente seria suicídio. Então, decidi jogar com o pouco que tinha, a cabeça deles. Eu preciso desativar os alarmes antes de abrir qualquer porta, senão vai acionar todo o sistema de segurança. Vocês sabem como funciona aqui. Querem escapar? Beleza, mas tem que ser do meu jeito. Eles se entreolharam, claramente desconfiados. O líder deu um passo à frente, os olhos fixos em mim. "Nada de gracinha, Emanuel. Você faz qualquer coisa que não gostemos e é o fim para você. Entendido?" Assenti, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Eles me deram passagem para a sala de controle, mas eu sabia que um deles viria junto para me vigiar. No caminho, observei um dos detentos, um rapaz mais jovem que parecia hesitante. Ele não olhava diretamente para mim, parecia desconfortável com tudo aquilo. Guardei isso na memória. Talvez pudesse usar isso a meu favor mais tarde. Chegamos à sala de controle e o guarda improvisado ficou na porta, me vigiando como um falcão. Eu tinha que ser rápido e esperto. Na sala de controle, comecei a fingir que estava desativando os alarmes, mexendo nos painéis e teclados. Enquanto isso, busquei a única coisa que poderia salvar minha pele: o botão de alerta silencioso. Meus dedos tremiam enquanto procurava o comando certo. Precisava ativar o alerta sem que ele percebesse, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Finalmente, encontrei. Com um movimento sutil, apertei o botão que notificava a equipe de segurança. "Tá demorando demais, Emanuel", disse o prisioneiro que estava na porta, já impaciente.
Esses sistemas antigos são uma droga. Você quer que eu faça isso direito ou prefere que tudo exploda quando vocês tentarem sair? Retruquei, mantendo o tom seco. Ele pareceu comprar minha resposta, mas a tensão era palpável. Do outro lado do bloco, os outros prisioneiros já começavam a se movimentar, preparando o que parecia ser um motim improvisado. Voltei minha atenção para o painel, mas fiquei atento ao rapaz hesitante que estava mais afastado. Ele parecia estar à beira de um colapso. Claramente não queria estar ali. Decidi arriscar. Ei, garoto! Chamei, baixo o suficiente para que só ele ouvisse. Você não precisa fazer isso. Isso não é para você. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, mas antes que pudesse responder, o líder apareceu no corredor. O que tá pegando aí, Emanuel? Tá pronto ou não? Quase lá, menti. A tensão aumentou ainda mais quando o prisioneiro que me vigiava resolveu entrar na sala. Ele estava desconfiado e o olhar dele me dizia que sabia que eu estava tramando algo. Quando ele se aproximou, tentando ver o que eu fazia, não tive escolha. Num movimento rápido, peguei o rádio que estava preso no meu cinto e o acertei na cabeça com toda a força. Ele caiu, mas não estava inconsciente. Alguém me ajuda aqui! Gritei, acionando o sistema de comunicação interna do presídio. O golpe tinha sido suficiente para derrubar o cara, mas não o bastante para apagá-lo. Ele caiu no chão, segurando a cabeça e grunhindo de dor. Antes que pudesse se levantar, peguei a primeira coisa que encontrei, uma chave de manutenção pesada que estava sobre a mesa, e apontei para ele. Se mexe e eu acabo com você, rosnei, tentando parecer mais ameaçador do que me sentia. O olhar dele oscilou entre raiva e medo, mas ele não tentou nada. Agora eu tinha um problema maior. O barulho atraiu os outros prisioneiros. Ouvi passos pesados e vozes cada vez mais próximas. Meus dedos tremiam ao fechar a porta da sala de controle e trancá-la com a chave que estava no meu cinto. Abre essa porta, Emanuel! Gritou o líder do grupo, socando com força. Outros presos começaram a bater também, transformando o ambiente numa cacofonia de pancadas e gritos. Corri para o painel de controle. A equipe de segurança já devia ter recebido o alerta silencioso, mas com aquele caos, cada segundo parecia uma eternidade. Liguei o sistema de intercomunicação e gritei: todos os guardas para o bloco C. Motim em andamento. Reforços necessários agora. Do outro lado da porta, a fúria dos prisioneiros aumentou. Eles estavam determinados a me pegar. A fechadura não aguentaria muito tempo. Meu coração disparava enquanto buscava qualquer coisa que pudesse me dar vantagem. Foi então que vi a pequena caixa de sprays de gás lacrimogêneo no canto da sala. Vamos ver se vocês gostam disso, murmurei para mim mesmo, agarrando um dos frascos. Quando a porta finalmente cedeu, eu já estava preparado. Assim que ela abriu, soltei uma nuvem de gás direto no rosto deles. Os gritos foram instantâneos. Eles cambalearam, tossindo e tentando cobrir os olhos. Usei a oportunidade para sair correndo pelo corredor, deixando-os para trás. Mas eu não tinha saído do inferno ainda. O líder do grupo, mesmo cego pelo gás, conseguiu me ouvir e veio atrás de mim. Eu o ouvia tropeçando e xingando enquanto me perseguia pelos corredores do bloco. Você não vai sair daqui vivo, Emanuel! Ele gritou, a voz rouca e cheia de ódio. Meu corpo estava exausto, mas a adrenalina me empurrava. Cheguei ao portão de segurança que separava o bloco do resto da prisão e digitei o código para destravá-lo. As mãos tremiam tanto que quase errei, mas a tranca finalmente clicou. Passei pelo portão e o fechei atrás de mim no momento em que o líder chegou. Ele ficou ali, segurando as barras, o rosto deformado pelo ódio. Isso não acabou, carcereiro. Quando eu sair daqui, você vai se arrepender. Eu não respondi, apenas continuei correndo. Finalmente, vi as luzes das lanternas dos outros guardas. Uma equipe de choque estava chegando com escudos e cacetetes. O alívio quase me fez cair de joelhos. Tá tudo no bloco C, eu disse ofegante.
Eles mataram um dos presos. Tentaram fugir. Os guardas avançaram em formação e eu fiquei para trás, assistindo enquanto eles retomavam o controle. O som das ordens, das pancadas e dos gritos dos detentos ecoou pelos corredores. Depois de 1 hora, o motim foi controlado. Os líderes foram isolados e o corpo do prisioneiro morto foi retirado. Eu sentei no refeitório, as mãos ainda tremendo. Um dos meus colegas me trouxe um copo de café. "Você tá bem, cara?" ele perguntou. "Eu tô vivo", respondi, olhando para as mãos que ainda seguravam o copo. E isso já é mais do que eu esperava hoje. Quando terminei o turno, o sol já começava a nascer. Caminhei para fora do presídio, sentindo o ar fresco pela primeira vez em horas. Naquele momento, eu sabia que nunca esqueceria o que aconteceu naquela noite. Trabalhar ali sempre foi perigoso, mas agora eu entendia o quanto a linha entre a vida e a morte era tênue. E mesmo assim, no fundo, eu sabia que voltaria na noite seguinte. Afinal, era o meu trabalho. O som dos portões de ferro fechando atrás de mim sempre trazia aquele arrepio estranho. Não era medo exatamente, mas uma sensação de que cada turno poderia me colocar à prova. Meu nome é Fernando e eu trabalho no turno da noite de um presídio que poderia ser qualquer um do Brasil. Superlotado, barulhento e cheio de histórias que ninguém quer ouvir. A rotina era sempre a mesma. Conferência nas câmeras, ronda nos corredores e aquele café ruim que parecia feito com o resto do pó que ninguém quis usar. O silêncio da noite só era quebrado pelo barulho ocasional de prisioneiros conversando baixinho ou batendo na grade para marcar território. Dizem que a noite é tranquila, mas isso é mentira. Qualquer movimento diferente pode significar problema. E a gente nunca sabe se está lidando com um simples truque ou com algo que pode acabar de verdade com a sua vida. É um jogo de nervos e a gente precisa aprender a jogar. Naquela noite, algo estava diferente. Eu não conseguia colocar o dedo no que era, mas senti um peso no ar. Talvez fosse só cansaço acumulado ou mais uma daquelas sensações que a gente tenta ignorar para não enlouquecer. Peguei meu rádio e chamei o Jonas, meu colega da outra ala, mas só ouvi estática. Estranho, mas não era a primeira vez que o equipamento falhava. Resolvi conferir as câmeras. É o tipo de coisa que faço sem pensar 2 vezes, porque qualquer coisa fora do lugar pode ser o começo de um caos. E lá estava. As câmeras do bloco C estavam fora do ar. Não tinha sinal, só uma tela preta com interferência. Tentei reiniciar o sistema, mas nada. Deve ser algum problema técnico, pensei. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. O bloco C era conhecido por abrigar os mais perigosos. Ali não tinha conversa. Era a lei do mais forte. Qualquer erro ali podia ser fatal. Com o rádio ainda em silêncio, peguei minha lanterna e decidi ir até lá. Enquanto caminhava pelos corredores, meu coração parecia bater mais alto do que os próprios passos. O barulho das chaves na minha cintura ecoava, me lembrando que eu estava sozinho. Bem, não exatamente sozinho, mas naquela hora era melhor fingir que os prisioneiros não estavam lá. Ao chegar no bloco C, vi algo que fez meu estômago gelar. A tranca de uma das celas estava aberta. Não era para estar assim. Nunca. Parei por um instante tentando decidir o que fazer. Chamar reforço? Voltar e deixar para lá? Não, eu precisava resolver. Respirei fundo e entrei. A luz da lanterna tremia na parede e eu só conseguia ouvir o som da minha respiração. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. Uma pancada na cabeça, o mundo girando e a escuridão. Quando abri os olhos, minha cabeça latejava, como se alguém tivesse usado um martelo. Estava deitado no chão gelado de concreto e a lanterna tinha sumido. O cheiro de umidade e suor tomou conta das minhas narinas. Tentei me levantar, mas percebi que meus pulsos estavam presos com alguma coisa. Finalmente acordou, hein?
Ouvi uma voz grave e debochada. Levantei a cabeça devagar e vi 3 homens me encarando. Eram prisioneiros. Eu conhecia um deles, o Carlos, um cara que sempre tinha uma resposta atravessada durante as revistas. Os outros 2 eram novos para mim, mas o olhar deles dizia tudo. Estavam ali para resolver algo e eu era o alvo. Você achou que ia dar uma de herói, né, carcereiro? Carlos disse, se agachando na minha frente. Mas agora o jogo virou. Se vocês estão achando que vão sair daqui vivos, estão muito enganados. Eu retruquei, tentando soar firme, mas a dor na cabeça não ajudava. Eles riram. Uma risada seca que me fez perceber o quanto a situação era séria. Eles começaram a falar entre si, ignorando minha presença por alguns minutos. Pareciam discutir algum plano, algo que envolvia mais gente. Minha mente estava em alerta máximo. Eu sabia que, se quisesse sair dali vivo, precisaria agir rápido. O problema era como. Eu estava preso, sem rádio, sem lanterna e sem ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Sozinho na cela, minha cabeça trabalhava a 1000. Não podia contar com ninguém. E cada segundo que passava parecia me colocar mais perto de algo que eu nem queria imaginar. Comecei a puxar minhas mãos contra as amarras improvisadas. Eles usaram uma espécie de corda feita com pedaços de roupa rasgada. Não era exatamente forte, mas o nó estava apertado o suficiente para me atrasar. Enquanto tentava me soltar, ouvi fragmentos da conversa deles. A gente pega as chaves e vai direto no painel, um deles dizia. Se der certo, o resto vai seguir o plano. Aquilo me fez gelar. Eles não estavam só querendo fugir, estavam organizando algo maior. Talvez uma rebelião. Lembrei do treinamento que recebi. Eles sempre diziam que o maior erro de um carcereiro era subestimar os prisioneiros. Eles têm tempo de sobra para pensar em planos, estudar nossos movimentos e criar brechas. Bem, agora eu estava no meio da brecha deles. Com um movimento rápido, consegui soltar uma das mãos. A dor nos pulsos era insuportável, mas não tinha tempo para pensar nisso. Peguei um pedaço de metal enferrujado que estava no canto da cela. Provavelmente parte de algum concerto mal feito. Aquilo seria minha única arma. O som de passos se aproximando me fez congelar. Eles estavam voltando. Escondi o pedaço de metal na cintura e me joguei no chão, fingindo que ainda estava amarrado. O plano era simples, esperar o momento certo e atacar. Meu coração batia tão forte que parecia que eles poderiam ouvir. Quando a porta da cela abriu, eu sabia que era agora ou nunca. A porta da cela rangeu e Carlos entrou primeiro. Ele segurava um pedaço de ferro na mão, usando como se fosse um bastão improvisado. Os outros 2 ficaram na entrada como se fossem vigias. Meu coração estava na garganta, mas eu sabia que não podia hesitar. Vai ficar aí chorando ou vai encarar a realidade, carcereiro? Ele debochou se aproximando. Esperei ele dar mais um passo. Quando ficou perto o suficiente, usei toda a força que me restava e avancei. O pedaço de metal enferrujado que eu escondia foi direto na lateral da perna dele. Ele gritou e caiu no chão, segurando o ferimento. Filho da... Ele tentou reagir, mas eu já estava de pé, chutando o bastão que ele segurava para longe. Um dos outros prisioneiros veio para cima de mim, mas eu estava pronto. Usei o pedaço de metal para me defender, golpeando o braço dele. Ele recuou, xingando alto, mas não caiu. O terceiro prisioneiro hesitou. Acho que ele não esperava que eu reagisse daquele jeito. Aproveitei a brecha e empurrei Carlos na direção dele, fazendo os 2 tropeçarem. Passei correndo pela porta e entrei no corredor, respirando pesado. A adrenalina estava no máximo, mas eu sabia que ainda não tinha terminado. O problema era que eu estava no bloco C, sozinho, sem rádio e sem ideia de quem mais poderia aparecer. Eu precisava pensar rápido. Não dava para voltar direto para o painel de controle. Não com aqueles 3 atrás de mim. Peguei o pedaço de ferro que Carlos usava e continuei andando, tentando lembrar de todas as saídas daquele bloco.
O corredor estava escuro, mas conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. Decidi seguir para a área onde ficava o gerador de emergência. Era a minha única chance de desativar alguma coisa antes que os prisioneiros conseguissem seguir com o plano deles. Os gritos de Carlos ainda ecoavam pelo bloco, mas parecia que eles tinham desistido de me seguir por enquanto. Provavelmente estavam tentando reavaliar a situação. Sabiam que sem as chaves ou o painel de controle, o plano deles estava em risco. Cheguei na sala do gerador. A porta estava destrancada, o que era estranho, mas não tive tempo de pensar muito. Entrei e travei a porta atrás de mim com o bastão. O barulho do gerador preenchia o ambiente, abafando qualquer som de fora. No canto, vi um painel elétrico com vários fios expostos. Meu objetivo era simples: cortar qualquer coisa que pudesse ajudar na fuga deles. Peguei um alicate que estava em cima de uma mesa e comecei a cortar os fios. Não tinha certeza do que estava desligando, mas tinha que tentar. O som das tesouras cortando o metal foi quase tão satisfatório quanto o silêncio que veio depois. As luzes piscavam e o gerador começou a falhar. Pelo menos, se eles tentassem abrir as portas, seria mais difícil agora. Mas o alívio durou pouco. O som de batidas fortes na porta me trouxe de volta à realidade. Eles me encontraram. Carlos gritava algo, mas eu mal conseguia ouvir. Meu foco agora era sair dali antes que eles conseguissem arrombar a porta. Peguei o bastão e me preparei para o que viesse. Sabia que, no minuto em que aquela porta cedesse, seria tudo ou nada. As batidas na porta ficaram mais intensas. A tranca improvisada com o bastão de ferro não aguentaria por muito tempo. Minha mente corria, tentando bolar um plano. Não havia saída naquela sala além da porta. Estava cercado, mas não derrotado. Um som diferente me fez parar e prestar atenção. Era um alarme distante, seguido por vozes. Reforços? Talvez alguém finalmente tivesse percebido que algo estava errado no bloco C. Mas não podia contar apenas com isso. Peguei o bastão e me posicionei ao lado da porta. Se ela cedesse, eu teria uma chance de atacar antes que eles me vissem. O tempo parecia congelar enquanto eu ouvia as vozes e os passos lá fora. Carlos gritava ordens para os outros, exigindo que acelerassem. Minha cabeça latejava, mas a adrenalina me mantinha de pé. Então, tudo aconteceu de uma vez. A porta foi arrombada e Carlos entrou furioso, segurando uma faca improvisada. Ele avançou na minha direção, mas eu estava pronto. Usei o bastão para desviar o golpe e, com todas as forças, o empurrei contra a parede. A luta foi brutal, cada movimento uma questão de vida ou morte. Consegui desarmá-lo, mas ele era forte. Mesmo ferido, lutava como se não tivesse nada a perder. Os outros dois tentaram entrar, mas foi aí que o inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. Eram os guardas do reforço. Eles vieram armados, gritando ordens para os prisioneiros se jogarem no chão. A distração foi tudo o que eu precisava. Aproveitei a chance e desferi um golpe final em Carlos, que caiu inconsciente. O alívio veio com o som dos passos dos guardas entrando na sala. Eles me tiraram dali, mas eu mal conseguia falar. Meu corpo estava exausto, minha mente ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Fui levado para a enfermaria, onde recebi os primeiros socorros. O médico perguntou se eu estava bem, mas eu só conseguia acenar com a cabeça. Enquanto me tratavam, os gritos de Carlos e dos outros sendo levados de volta às celas ecoavam pelos corredores. O plano deles tinha falhado, mas o trauma daquela noite ficou comigo. De volta ao meu posto, horas depois, sentei-me diante do monitor. As câmeras do bloco C estavam funcionando de novo. Assisti em silêncio enquanto os prisioneiros eram trancados, um a um. O presídio parecia voltar ao normal, mas para mim, nada seria como antes. Às vezes, ainda ouço os sons daquela noite na minha cabeça.
A respiração pesada, as batidas na porta, o som metálico do bastão contra o concreto. Trabalhar no turno da noite nunca foi fácil, mas depois daquilo aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Sobreviver não é só uma questão de força, mas de saber que mesmo no pior dos momentos, você precisa continuar lutando.